Homem corajoso, que nem disse que o presbítero Leandro, ele é crente também, né? Graças a Deus. A Deus pela vida do presbítero Leandro, amigo, companheiro de jornada. Estamos caminhando para o céu de glória. Nem diz um amigo meu, se der tudo certo, nós vamos se encontrar lá, né? Aleluia, nossa esperança é essa, Deus. Graças a Deus, o Senhor é bom, é misericordioso, sua misericórdia dura para sempre. Os irmãos relataram aqui lutas, dificuldades. Irmãos, quando empreendemos fazer algo para o Senhor, pode ter certeza que vem lutas. Em 1994, escolheram ali embaixo, nós idealizamos falar um pouco sobre o Espírito Santo. Eu comecei a escrever uma apostila, pesquisando um livro do saudoso pastor Valdir Pícero, só nos horários de almoço. A empresa que eu trabalhava, a gente almoçava e ia lá para trás da sombra, que tinha um espaço para a gente ficar depois do almoço, e às vezes até dentro do vestiário eu ficava escrevendo, e os outros iam jogar dominó no espaço que tinha reservado para isso. Quando já próximo a concluir, eu fui acometido por um problema nos olhos, parecia conjuntivite, mas não era. Então sempre há investidas para nos esbarrar na obra do Senhor. Ontem eu acordei de manhã para sentir um prego atravessado na garganta. Não consegui dormir nem saliva. É difícil, mas precisa ter alguém que faça a obra do Senhor. Aleluia! Eu sempre falo que não é difícil pregar, é difícil achar quem queira ouvir. Não é difícil ensinar, difícil é encontrar quem queira aprender. Aleluia, mas Deus é misericordioso. Vamos ler. Aleluia! A palavra do Senhor em 2 Pedro. O pastor Claudinho nos colocou nesse barco aí, irmãos. Uma dificuldade tremenda. Ele nos procurou para essa finalidade e me deu a opção de escolher um tema. Eu falei, não, você quem determina. O tema geral os irmãos sabem, né? Qual é o tema geral do nosso seminário? O fim vem. O fim vem. Mas como são 3 dias, 3 preletores diferentes, então precisa ter uns subtemas. Falei, você escolhe um subtema, mas ele me deu muito difícil. A urgência da escatologia bíblica para os nossos dias. A urgência, a importância, a necessidade de escatologia. Não é tão fácil. Até falei para ele, se eu tivesse que escolher, eu teria escolhido o tema que ficou para o presbítero Leandro, para amanhã. Né? Mas como hoje é só uma introdução, nós vamos ser bem light aqui. E tive bastante dificuldade em encontrar, irmãos, algo. Tanto é que eu não tenho aquela didática quanto o pastor Claudinho. Eu tenho dificuldade de escrever, esboçar. Então a gente vai aqui mais no improviso, né, Paulo? A gente vai aqui mais. Até mesmo porque, irmãos, até mesmo porque os assuntos vindouros, eles são mais diretos, compostos de referências. E quando o subtema sugerido, a urgência, já me deixou assim mais à vontade, para ficar assim sem o esboço mais preso. Mas o que Deus tiver para nós essa noite, Ele vai falar conosco. 2 Pedro, capítulo 3, alguns versículos. Aleluia. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Estarei lendo, os irmãos acompanhem. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras primeiramente foram ditas
pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Os homens descobriram recente que a terra está sobre as águas, né? Pedro já sabia isso, não estudou geologia e algo parecido, e já teve a revelação de Deus. Observe bem. Desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foram tiradas da onde? Da água, e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas perece o mundo de então, coberto com água. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Só até aqui. Aleluia. Pedro, irmãos, ele lembra aos irmãos a importância da doutrina, do ensino e da firmeza naquilo que se ouviu. Ele lembra aqui os irmãos que alguns tinham perdido a esperança na vida do Senhor. Mas ele lembra que o Senhor não retarda a sua promessa. Não retarda. O que é retardar, irmãos? Retardar. Eu não sei aqui os irmãos que tiraram a habilitação aprenderam o significado dessa palavra em aula prática de volante. Quando você vai aprender a dirigir, geralmente as autoescolas usam carro de câmbio manual e o instrutor ensina que não se deve retardar a marcha, ou seja, chegou o momento de passar a marcha, trocar de marcha, e a pessoa não passar. Isso se chama retardar a marcha. Então Deus não retarda a sua promessa, não atrasa. Para falarmos de escatologia, nós precisaríamos, até comentei com o presidente, uma semana. Porque são muitos os assuntos. Por exemplo, a escatologia é dividida em arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, trono branco, que é o mesmo juízo final, mais algum aí? Grande tribulação. Então nós precisaríamos muito tempo para falar sobre cada evento desse. Também poderíamos relacionar arrebatamento da igreja e o que acontecerá na terra. Arrebatamento da igreja, o que acontecerá nos ares. Arrebatamento da igreja e o que acontecerá no céu. O que acontecerá após o arrebatamento da igreja, para a igreja e para os ímpios. Então precisaríamos de muito tempo para falar desses temas. Mas nós hoje vamos aqui ficar com uma introdução. Amanhã o presbítero Leandro estará falando sobre arrebatamento, sobre a vinda do Senhor. E o presbítero Claudenor no domingo estará falando sobre quando isso irá acontecer. Eu comentei com eles que precisaria saber um pouco o que eles iriam falar, para que eu não invadisse o que eles prepararam para frente, e nem tampouco deixar de falar algo
que deveria ser falado e deixando esperando eles falar. Escatologia, irmãos, deriva de duas palavras gregas: escatos, que quer dizer últimas coisas, e logia, estudo, conhecimento. Então, escatologia é chamado na teologia de doutrina das últimas coisas. Eu fiquei até surpreso aqui, o presbítero, quando eu vou falar, escatologia vem desde o Gênesis. Quem sabia disso? Eu não sei se ele focou o mesmo texto que eu. Eu pensando sobre escatologia, e me veio o significado da palavra, a definição da palavra, fez me lembrar de Jacó. Quando Jacó chama José, os seus irmãos, e lhe fala sobre o que aconteceria, acho que Gênesis 48, 49. Quando Jacó, 49. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos derradeiros dias. Ou seja, Jacó estava falando de quê? Escatologia. Foi esse o texto que você focou, não? Então tem mais então em Gênesis. Jacó, irmãos, ele teve já a preocupação de falar aos seus filhos as coisas futuras. Quem nunca teve curiosidade com as coisas futuras? Todos nós temos. Quando você pensa em ir a um determinado lugar, você começa a imaginar como será naquele lugar. O que será que você vai encontrar naquele lugar? Não é assim? E quando você chega lá, se não tiver uma boa informação sobre aquele lugar, você vai perceber que é diferente do que você imaginou. E nessa breve introdução, nesse tema, a urgência da escatologia bíblica, falamos de escatologia, que é essa doutrina das últimas coisas. Eu dividi em 3 pontos. Por que a urgência de conhecer? Primeiro ponto, para que ninguém nos engane. Por que conhecer a escatologia? Porque a necessidade, a urgência de conhecermos sobre a escatologia bíblica. Para que ninguém nos engane. Mateus 24, 4. Jesus falando sobre o sermão, ali no Sermão do Monte, falando sobre o princípio das dores, que é o que nós vivemos hoje, um período que antecede ao arrebatamento da igreja e à grande tribulação, denominado de princípio das dores. Eu, particularmente, nunca vi ninguém falar isso, mas observando o Êxodo 10, 8, capítulo 8 do Êxodo, as pragas do Egito foram quantas? 10 pragas. Quantas atingiram os hebreus? Quantas? No meu entendimento, as 3 primeiras chegaram até os hebreus. Porque somente quando Deus anuncia a 4ª praga é que ele fala para Moisés:
e farei divisão na terra de Goze, onde habita o meu povo. As 7 últimas pragas foram as piores e não atingiram os hebreus na terra de Goze. Os hebreus moravam entre os egípcios ou moravam separados? Eles tinham uma cidade exclusiva só de hebreus. Claro que tinha hebreus no exército como soldado, tinha hebreus no palácio servindo, tinha hebreus espalhados por todo lugar, mas a sua morada propriamente dito era uma cidade separada, Goze. E ali Deus colocou uma separação. As 7 pragas, no meu entendimento, nunca ouvi ninguém pregar sobre isso, estaria ali representando a grande tribulação após o arrebatamento da igreja, após a separação da igreja, que só atingiu os egípcios, e a grande tribulação será somente para o mundo, só para aqueles que não subiram no arrebatamento da igreja. As 3 primeiras pragas, no meu entender, estão relacionadas aos dias que nós estamos vivendo hoje. Princípio das dores. É claro que, mesmo o mal quando nos atinge, Deus é tão bom que deixa vir em proporção menor. Sim ou não? A bondade de Deus. Princípio das dores. Desemprego atinge a igreja? Sim. Doenças. Até mesmo como o câncer, que é o mais terrível, o mais temido de todo mundo. Crente morre canceroso? Morre. Morre. Porque a morte, irmãos, é que nos transporta para a vida eterna. Então, Salomão diz que o que acontece ao justo sucede também ao ímpio. Mas Deus sabe livrar o seu povo. Deus sabe livrar o seu povo. Então, para que ninguém vos engane, nesse princípio das dores, Mateus 24, Jesus falando ali sobre esse tempo, ele diz, acautelai-vos que ninguém vos engane. Como engano? Falando muita coisa para nos entristecer, nos tirar da nossa firmeza doutrinária. No texto que nós lemos, Pedro adverte a permanecermos. E ele diz, olha, tem alguns que dizem que desde que os nossos pais dormiram ou morreram, que já falava da vinda do Senhor. E isso ainda não aconteceu. Quem tem 40 anos de crente sabe que mais do que hoje se falava no arrebatamento da igreja e se acreditava que seria a qualquer momento. Isso aconteceu desde os primeiros discípulos, desde o tempo dos apóstolos. João chega a dizer que é já a última hora. Porque Joel tinha profetizado que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito. E Pedro interpreta como sendo naqueles dias, no dia de Pentecostes. Essa é a promessa que Deus disse, que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, para que ninguém nos engane, o que precisamos? Conhecer. Sem conhecimento, somos facilmente enganados. Essa é certamente a maior urgência da igreja, conhecer, não apenas somente sobre escatologia, mas sobre muitos assuntos bíblicos, no que diz respeito à nossa salvação. Mas, nos referindo à escatologia, a necessidade. Porque muitos têm até se esquecido desse assunto. A igreja, nos anos 80, pregava mais sobre isso. Com a exceção das igrejas neopentecostais, esse assunto foi deixando mais de lado. A igreja começou agora a enveredar pela teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Se ocupa mais tempo na igreja pregando sobre dízimos e ofertas do que sobre a vida do Senhor Jesus. Sim ou não? Estou errado?
Então, irmãos, a teologia da prosperidade. Eu estava lembrando da palavra de Ageu. Isso é tempo de vocês habitarem em casas estucadas e a casa do Senhor está lá abandonada? Parece que nós hoje estamos vivendo o inverso. Muitos templos suntuosos e muitos crentes padecendo até necessidade. Quando eu estiver errado, vocês me lembrem, tá? Parece que estamos vivendo uma inversão de valores. Inversão de valores. Então, a urgência de conhecer a escatologia bíblica é para não sermos enganados. Jesus não vai vir. Muitos não acreditam no arrebatamento e começam a infiltrar na nossa mente. Começam a querer nos forçar a engolir as suas filosofias, a sua linha de raciocínio, a sua corrente teológica. Quem nunca ouviu alguém dizer que morreu, acabou? Quem nunca ouviu alguém dizer que o inferno é aqui? Não, o inferno é aqui, porque pior do que isso nós vivemos. Mas se o inferno fosse aqui, eu queria ficar bastante tempo no inferno. Com toda a ruindade, com todo o problema, mas aquele velho dizer, se morrer é descansar, eu prefiro viver cansado. Viver é tão bom, dá trabalho, tem um custo. Não sei quem era o humorista que dizia, viver é bom, mas dá um trabalho. Então, irmãos, não sermos enganados por causa desses pensamentos de muitos, que procura a nos desviar do nosso foco, o arrebatamento da igreja. Isso não vai acontecer, isso é história, isso é conversa. E Pedro já dizia que muitos tinham abandonado esse pensamento. Muitos tinham esquecido dessa doutrina. Mas ele lembrou, olha, se a promessa do Senhor, falada pelos profetas, não perecer, não deixou de se cumprir, o escritor aos Hebreus diz, muito mais a palavra dita pelo Senhor, ela irá se cumprir. Então, para não sermos enganados, quando alguém vier te falar acerca de futuro, mundo vindouro, analisa bem se está de acordo com a Bíblia. Não fica engolindo qualquer coisa. É uma urgência para a igreja conhecer sobre escatologia. Segundo ponto. Porque já é a última hora. João 8,18. Ou 1 João. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 18. Já citamos eles. Filhinhos, é já a última hora. Se há quase 2000 anos já via que era a última hora, e nós hoje dizemos o que? É o quê? Os últimos minutos? Os últimos segundos? O que nós esperamos mais ainda? Para entendermos que a vinda do Senhor se aproxima. Sinais, catástrofes, o que acontece a cada dia. O crescimento populacional. Eu fico pensando como. Eu estava ouvindo esses dias uma estatística que em 2050, 30 anos, o mundo terá 10 bilhões de pessoas. Hoje nós temos 7,2. 10 bilhões de pessoas. E todo mundo quer comer. Então, onde virá alimento para tanta gente? Precisa aumentar a agricultura. Vamos desmatar para plantar mais, aumentar a pecuária, criar mais animais para produzir carne. Irmãos, hoje se fala, sabe o quê? Alimento sintético. A ciência trabalhando para produzir alimento sintético, para substituir o feijão e arroz e ovo que nós comemos. Porque eles estão vendo que com o crescimento populacional a terra não irá suportar tanta gente. Não irá dar conta de produzir tanto alimento. Aumenta o desmatamento para plantio.
Amém. Produziu mais grão, maravilha. E as consequências? O aquecimento global, os desastres ecológicos, os desastres naturais, porque a terra fica desprotegida. É preciso construir mais casa para mais gente. Vamos precisar com isso de mais minério. Vamos escavar a terra para produzir ferro. O resultado é o quê? Brumadinho, né? Porque eles necessitavam. Porque a população necessita de ferro para a construção. Quantos milhões tem no Brasil que não tem casa própria e sonha com uma casa? E para se construir uma casa precisa do cimento, que vem da terra, é minério. Precisa do ferro, é minério. Precisa do barro, é minério. A areia é minério, tudo vem do solo. E daí traz todas essas consequências desses problemas. É já a última hora. A conta não está mais fechando, não é só na Previdência Social. A conta não está mais fechando na sustentabilidade, na ecologia. Isso são sinais de que Deus irá tomar uma providência. Lugares que há 30 anos atrás tinha uma casa, hoje tem 50. Crescimento. É já a última hora. A igreja precisa acordar. A igreja precisa saber. A igreja precisa ouvir. Não só uma vez, não só hoje, amanhã e depois de daqui mais um ano novamente. Não, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias pensarmos que há um escape para nós. Às vezes estou assistindo jornal e vem aquela estatística desanimadora querendo te jogar lá embaixo. 1 de cada 4 brasileiros sofre de hipertensão. E eu fico glória, graças a Deus que eu não faço parte dessa estatística, desse 1 de cada 4. Tudo, irmãos, tudo. As estatísticas são desanimadoras. Mas aí o crente faz o quê? Salmo 121 diz o quê? Eleva os meus olhos para os montes. Mas não é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Essa é a nossa esperança. A vida do Senhor se aproxima. E nos convém viver como filhos de Deus. Para a vinda do Senhor. Preparados para esperar a vinda do Senhor Jesus. É já a última hora. Amanhã o presbítero Leandro irá certamente citar vários sinais que acontecem, que estão acontecendo atualmente, que predizem a vinda do Senhor, que indicam que o Senhor Jesus está voltando. Tem um versículo, não lembro agora no momento qual, salvo engano é o apóstolo Pedro que fala ou é do Apocalipse, ficaram de fora os feiticeiros. Apocalipse, ficaram de fora os feiticeiros. E segundo alguns estudiosos, essa palavra feiticeiro no original grego, farmaqueia, que quer dizer aqueles que estão iludidos ou sob efeito de drogas. Não é feiticeiro lá de bater tambor na sexta-feira. Encantamentos pelas drogas, estarem sob efeito de drogas. E o que é que existe hoje mais no mundo, irmãos? O avanço do uso de entorpecentes, sinais da vinda do Senhor. Terceiro ponto, porque há urgência. Porque há urgência na escatologia de conhecermos os sinais que predizem a vinda do Senhor. Saber quando o Senhor virá e até saber o que acontecerá após a morte.
Jó capítulo 14, versículo 10, eu até preguei aqui uma vez sobre estado intermediário dos mortos, e usei esse versículo. Jó, capítulo 14, verso 10, ele reforça uma curiosidade humana. Mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Quem nunca teve curiosidade de saber o que acontece após a morte? Todo mundo. Todo mundo tem. Fica se perguntando. Quem nunca ficou se perguntando como será o céu? Eu nunca tive visão nenhuma sobre o céu, mas deve ser muito lindo. Porque João descreve no Apocalipse uma coisa maravilhosa. Então, a urgência que conhecemos escatologia bíblica, porque a morte é uma realidade. É certa, é inevitável. Aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o escritor aos Hebreus diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aos homens está ordenado, e quando se fala de ordem, e principalmente se tratando de ordem vindo de Deus, sabemos que é inevitável, não tem que possa fugir. Um pedido você ainda pode negar, mas uma ordem, quem tem autoridade para ordenar, espera que seja cumprido na íntegra. E Deus tem autoridade, e como for lido nessa noite, Ele faz todas as coisas que Ele quer. Ele faz tudo o que Ele quer. Salmo 115, o nosso Deus está no céu e faz tudo o que Ele apraz. Ou seja, tudo que é da sua vontade. Salmo 119, verso 90. Salmo 119. Conforme ordenaste, tudo permanece até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Verso 91. Salmo 119, verso 91. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Em outra versão diz, todas as coisas estão ao teu dispor. Conforme Deus ordenou, o sol permanece. Embora a ciência tenha observado diferença, aumento na temperatura, mas permanece conforme o Senhor ordenou. Nada foge do seu lugar. Então a urgência de conhecermos a escatologia bíblica, porque ela trata de assuntos de morte e pós-morte, e a morte é uma certeza. Por incrível que pareça, dá-se mais ênfase à morte do que ao nascimento. Já pensaram nisso? Nasce uma criança, quando dá-se a notícia, não nos causa surpresa alguma. Agora, quando morre alguém, imagina amanhã alguém chegar e dizer para vocês que eu morri. Todo mundo ia se assustar. Sim ou não, né, pessoal? Nossa, mas ele estava ontem na igreja, eu ouvi ele falando. Isso não vai me sair da mente. Ia fazer aquele alvoroço. Nós damos mais atenção, valor à morte do que o nascimento. E a escatologia trata do que ocorrerá após a morte. Nos dá, irmãos, claro, bem vago. Nos dá uma visão bem pálida do que será a vida futura, mas está na Bíblia.
E todos nós ficamos nos perguntando o que acontecerá. E é necessário, agora, unindo esse terceiro ponto ao primeiro, para que ninguém vos engane, porque existem muitas doutrinas errôneas a esse respeito. Morreu, acabou. Não morreu, vai reencarnar, quem sabe no rato, no cachorro, no gato. São os ensinos. E eles querem nos forçar a ouvir e aceitar os seus ensinos. Outros dizerão, mas morreu, vai descansar. Eu estava vendo esses dias uma publicação no Facebook e de uma pessoa que faleceu e tocava sanfona. Tocava forró lá nos barzinhos, tá? E alguém posta no Facebook e diz que ele está tocando lá no céu. O seu céu, meus irmãos, o parque de chuvisco, que cada um chega lá, senta, faz o que quer. Outro diz, o céu está em festa, porque morreu um ímpio, um macumbeiro. São tantas as coisas que nós ouvimos nesse sentido. E o crente precisa ter consciência. Tanto é que Paulo, escrevendo, 1 Tessalonicenses ou 2 Tessalonicenses 3,16, segunda, ele recomenda aos irmãos de Tessalônica, da igreja, olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam como os demais, que não têm esperança, não se entristeça com alguém que dorme no Senhor, porque a igreja ficava triste, morreu e não viu o arrebatamento da igreja, morreu e não viu se cumprir o que o Senhor tinha prometido, que iria voltar. Paulo diz, não, espera aí, não é assim. Eu não quero, irmãos, que sejais sem conhecimento acerca daqueles que dormem no Senhor. Eles irão ressuscitar primeiro, depois os que estiverem vivos é que serão transformados. Não se entristeça. Arrebatamento da igreja. Ele morreu, não viu. Quantas pessoas lamentam, irmãos? Fulano morreu num momento de tanta expectativa na vida dele. A pessoa morreu, tinha tantos planos para o futuro. Outro diz, morreu no momento em que ele estava vivendo tão feliz. Eu não sei se é a melhor hora para morrer, se no momento que está tudo bem, está feliz, ou se no momento está tudo difícil. Não me pergunte, que eu não sei qual é o melhor momento para morrer. Se é que tem melhor momento, né? Se é que tem melhor momento. Certo é que a morte, a minha e a sua, é inevitável. Paletó de madeira para todos, não tem jeito. Inevitável. Porque é ordem. Aos homens está ordenado morrer uma vez. Aí surge aquela pergunta básica de sempre. Lá no céu nós vamos nos encontrar, ou nos conhecer? Quem já pensou isso? Será que lá no céu eu vou conhecer o meu ente querido? Reconhecer ou conhecer? Reconhecer. Os entes queridos que nos conhecemos aqui. Será que vamos? A Bíblia diz que não. Aí o pastor Elias Soares diz o seguinte, então se diz que não, então nós já temos a metade do problema resolvido. O pastor Claudemir conhece muito bem o pastor Elias Soares. Ele já dá conta de fazer. A Bíblia não diz que não, então já temos a metade do problema resolvido. Me fizeram essa pergunta recentemente. Lá no céu nós vamos reconhecer uns aos outros? A Bíblia diz que o rico reconheceu Lázaro. Eles se conheciam na terra, morreram dois. Eles já se reconheceram. Pai Abraão, manda que Lázaro vá lá em casa. Na mochila de seguração, eles conheceram Elias e Moisés. Mateus 17, na transfiguração, os discípulos viram lá, Elias e Moisés. Mas como eles nunca tinham visto Elias e Moisés? Eles eram bem mais novos do que os dois. Eles eram bem mais novos. Mas, se a Bíblia diz que eles conheceram, eu só tenho que acreditar.
Você já viu alguém que nunca o tinha visto antes e já tinha ouvido falar da pessoa, e quando você vê a pessoa, tem a sensação que é aquela pessoa? Eu já vi uma pessoa de tanto ouvir falar, e quando você vê falar, eu acredito que seja aquilo ali. Ou seja, até dois. Então, certamente o que aconteceu com os discípulos, Pedro e João, estavam ali. Ou só Pedro. Pedro, Tiago e João, eram os três. Ele queria fazer 4 cabanas, 3 cabanas, vão para ti, para Moisés e para Elias. Esqueceram deles, né? Eles não queriam nem cabana. Ficavam lá no meio do tempo e estava tudo bem. Então, irmãos, pergunta frequente após a morte: o que nós vamos fazer? Vai tocar sanfona lá no céu? O que nós vamos fazer? Esses dias morreu um humorista e alguém disse lá no céu vai estar fazendo muita gente dar risada. Não é bem assim, né? O negócio é bagunçado desse jeito, né? Então, qual foi o pregador? Teve um pregador, eu estava lembrando o nome dele no início, não foi Moody, que ele dizia que se chegasse no céu, que ao chegar no céu, e se Deus ou alguém perguntasse para ele se ele queria pregar a palavra pelo resto da eternidade, ele diria: basta me dar uma Bíblia. Ele ficava o resto da eternidade pregando. Ou seja, para pregar não precisa tanta coisa, basta uma Bíblia. Eu não lembro qual foi o pregador americano que falou isso, americano, inglês, sei lá de onde. Então, irmãos, após a morte, precisamos conhecer. Claro, como falei de início, é uma visão válida. Nós não temos a exatidão do que irá acontecer, mas a Bíblia nos dá a entender. Após a morte, após o arrebatamento da igreja. Eu até pensei que ia falar um pouco aqui mais nesse terceiro ponto, mas não vai dar tempo. A morte. A pergunta de Jó: morto o homem, aonde está? Rendendo-lhe o espírito, é consumido a carne. Você veja que a pergunta aqui é dupla. Então, acreditava-se numa vida após a morte. Sempre o ser humano acreditou. Morto o homem é consumido. Ponto e vírgula. Sim, rendendo o homem o espírito. Então onde está? O espírito e a alma imortais permanecem em algum lugar. A primeira parte certamente se refere ao corpo. É consumido. É consumido. Mas rendendo o homem o espírito. Então onde está? Em primeiro lugar, no estado intermediário dos mortos, que não é purgatório igual alguém ensina. A pessoa morre, vai para o purgatório, lá fica uma temporada, aí depois ele sai, paga a sua pena, né? Como se fosse Carandiru. Mas isso, irmãos, não tem respaldo bíblico. Porque criaram o purgatório com a intenção de purificar. E a Bíblia é bem clara, em 1 João 1,7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se é o sangue de Jesus que nos purifica, então nós não precisamos de purgatório. Se é o sangue de Jesus que nos purifica, não precisamos sofrer temporariamente. Eu lembro quando eu era criança, ouvia os católicos falar que o fogo do purgatório é 7 vezes mais quente que esse fogo aqui. Se bem que o fogo que nós conhecemos, ele varia de temperatura,
dependendo da combustão, conforme o que ele estiver queimando. Quem faz carvão usa as melhores madeiras porque o carvão dá uma brasa mais quente. Varia de temperatura de acordo com a combustão, de acordo com que o fogo esteja queimando. Varia a temperatura, então não dá nem para ter referência, né? Por aí já vê que é um argumento furado, porque não tem uma referência exata. O fogo ele varia de temperatura e também de acordo com o tempo que permanece ali, né? O que está sendo queimado. Então, irmãos, após a morte, para onde nós vamos? O crente, quando ele morre, ele já vai direto para o céu de glória? O ímpio, quando morre, vai direto para o inferno? Não, porque no inferno não tem ninguém. Ainda não foi inaugurado o inferno. Ou perdão, o lago de fogo, né? A morada eterna. Você quer fazer a pergunta? Se não for, difícil. E depois de mais as semanas de saqueiro. E mais as semanas de saqueiro. Aleluia. Eu já falei aqui, quando eu congregava aqui, uns 2 anos atrás, talvez, estado intermediário dos mortos, ou seja, a situação que se encontram os mortos antes do arrebatamento da igreja e da transformação da igreja. Da ressurreição dos mortos salvos. Por isso que eu falei de início, para falar escatologia para essa uma semana. Uma carga horária aí de 15, 20 horas, para dar mais um pareceres. Porque é muita coisa. Então, o crente, quando ele morre, o Lázaro morreu, foi para onde? Seio de Abraão. Quando Jesus morreu, transportou esse chamado seio de Abraão para o paraíso. Mudou de nome, inaugurou o paraíso. E levou o Lázaro junto, né? O da cruz, ele disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele não falou que estará comigo lá no... Complicou mais ainda? O importante é que vai para o céu, né, irmão? Se der tudo certo, vai sim. Em nome de Jesus. Olha, irmãos. Só para não esquecer, já que eu já esqueci também. Quando nós perguntamos diretamente, não aquela pergunta de retórica que não precisa responder, quando nós perguntamos assim mesmo, para provocar, quem tem certeza da salvação, levante a mão. A meia dúzia que levanta, não? Sabe por quê, irmãos? Sabe qual é o nosso erro? O nosso. Porque entra um choque de realidade naquele momento. Porque nós, em questão de segundos, nos vem à mente que somos pecadores. Nos questão de milésimos de segundo, nos vem à mente as coisas que nós fizemos errado depois que aceitamos Jesus. E alguém diz: aceitou Jesus, anulou tudo, zerou. Não temos mais pecado. Aí você lembra: mas eu pequei hoje. Pequei hoje. Quem pecou hoje aqui de vocês? Quantos de vocês que pecaram? Não é pergunta de retórica, não. Pode levantar a mão. Eu também, viu? Já levantei. Pecamos todos os dias. Agora, sabe o que é que nós precisamos fazer? Eu sei que vou pelo sangue de Jesus. Nós temos que mirar mais na graça, na misericórdia, na bondade de Deus, do que nos nossos pecados. Jesus perdoou todos os nossos pecados que nós cometemos. Atos 17:30 diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Perdoou tudo, zerou, quando nós aceitamos a Jesus. Mas no dia a dia nós pecamos e no dia a dia Ele está nos perdoando.
nos perdoando. Aí nós olhamos lá, mas eu não tenho certeza que eu peguei. Não, você pode ter certeza. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Confessar, crer que Ele é perdoador. Eu pequei, mas tenho um Deus que me perdoa. Dizem que Martinho Lutero, próximo à morte, Satanás aparece para ele e diz: olha aqui os teus pecados aqui, agora você diz que é salvo. Puxou lá a capivara do homem e começou a mostrar o que ele tinha feito. E dizem que quando Satanás termina de mostrar os seus pecados, ele pergunta para Satanás: terminou? Terminou. Ele falou: pois agora escreve embaixo, em letra bem grande: o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Irmão, o que nós mais precisamos ter convicção, conhecer, compreender, é uma pequena palavra chamada graça, que o mundo não conhece. Eu não sou salvo pelos meus atos. Efésios 2, 8. Paulo diz: pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie. Nós não somos capazes. Nós somos pecadores por natureza. Agora nós precisamos confiar na graça de Deus. Eu pequei, mas o Senhor me perdoa. Ah, mas eu onde chego cometido esse meu pecado, Ele me perdoa. Eu cometi hoje. Alguém faz uma pergunta para Jesus e diz: mestre, até quantas vezes eu perdoo meu irmão? Quantas vezes ele disse? Pergunta: até 7. Ele achava que 7 era um número razoável, né? Aí Jesus diz o quê? Não te digo que 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes. Olha, se Jesus, isso num dia, né? Por dia, a pergunta foi por dia. Não foi em toda a vida de 100 anos, não. Irmão, se Jesus, sabendo que nós, como homens, pecadores, maus, Ele ensinou a perdoarmos até 490 vezes no dia. Imagine Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, que tem o maior prazer de ter-nos ao seu lado. No capítulo 17 de João, ele faz uma oração e diz: Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Oh, irmão, que prazer o Senhor Jesus tem de nos atrair a Ele, de querer que nós estejamos ao lado dele. Fale, irmão Francisco. O Lázaro foi para o seio de Abraão e o seio de Abraão foi para o paraíso. E o rico, que estava em sofrimento, ficou lá em sofrimento, aguardando a ressurreição dos mortos ímpios, para ser lançado num lago de fogo, no inferno, com tudo. Está lá até hoje. Na verdade, só houve uma mudança do seio de Abraão para o céu. Só o seio de Abraão. Porque acredita-se que no Antigo Testamento, tantos ímpios quanto os salvos, você pergunta: como é que era? Nós somos salvos por Jesus. E no Antigo Testamento, como é que era salvo? O negócio agora apertou. Pela lei? Não, ninguém cumpriu a lei. O único que cumpriu a lei foi Jesus. Hoje nós somos salvos, olhando para trás, para o sacrifício do vicário de Cristo na cruz. No Antigo Testamento, a salvação era olhando para frente, para a promessa da vida de Jesus. Por isso que Jesus disse: olha, muitos desses. Então, no Antigo Testamento, até a morte do Senhor Jesus, o seio de Abraão era dividido em duas partes. Jesus tinha um abismo no meio. De um lado ficavam os ímpios e do outro lado ficavam os salvos. Quando o rico vê Abraão do outro lado, até clama, socorro, ajuda. Mas aí o pai Abraão diz: não, quem está aqui não pode ir para lá, quem nem tampouco está lá vir para cá. Ah, então manda lá na terra, que eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para cá, senão lá tem Moisés e os profetas, ou seja, os escritos, a lei, as profecias que apontavam para o futuro, para a vida do Senhor Jesus. Então eram o mesmo lugar, basicamente. Efésios, Paulo diz que Jesus, quando morreu, levou cativo o cativeiro, deu nomes aos homens. Levou
O seio de Abraão transportou para o paraíso, que é o céu. Quantos céus existe? 3 céus. Alguém fala em 7 céus.